Olá, bem-vindos. Programa Gestão entrando no ar, aqui pela TV Univates. Todas as nossas plataformas estão à sua disposição. Canal 15 da NET Lajeado e também da Brás Rede Arroio do Meio. Nosso tema de hoje aqui com a Patrícia Pruinelli, vamos conversar sobre Durga Culinária Vegana, um negócio que abriu recentemente aqui em Lajeado com essa orientação que está muito em voga, muito em pauta, todo mundo tentando ainda conhecer um pouquinho, querendo saber como é que funciona. E a Patrícia vai nos contar então um pouquinho de como é que funciona o restaurante que ela... podemos dizer restaurante ou é um... É um restaurante. Restaurante, mas mais do que isso, né? Que na verdade por isso que a gente colocou culinária, porque eu sirvo um almoço, que seria comida mais restaurante, e a gente segue com cafeteria. E outros horários cafeteria. Então Perfeito. Ficou tipo, a gente se refere a um espaço, porque tem outras coisas alternativas ali também, então ficou uma coisa bem abrangente. Legal, vamos lá. Um pouquinho, a gente sempre começa com um pouquinho do histórico dos nossos convidados, um pouquinho das tuas experiências pregressas. Quem é a Patrícia? De onde ela vem? Que tipo de atividade profissional tu já tiveste? Restaurante é novidade na tua vida ou não é? Gerenciar um negócio é novidade ou não é? Comida vegana é novidade ou não é? Então, nos conta um pouquinho dessa história. Então, eu sou de Lajeado, eu sempre morei aqui e eu trabalhei um tempo com atendimento em restaurantes e daí depois disso eu troquei de empresa, trabalhando como gerente. Então, também na área de alimentação? Também na área de alimentação. Primeiro eu trabalhei em comércio, daí já tinha contato com o público, né? Já tinha um pouco de experiência. E aí depois disso eu fui trabalhar em atendimento de restaurante, eu vi que eu gostava de trabalhar nessa interação com alimentos. Mas nunca trabalhei na parte de cozinha, né? E aí depois eu fui para gerência, que era até onde eu estava antes de abrir o Durga. E então eu tinha um conhecimento de atendimento, de gerência, de gerir, de fazer um controle de compra, né? De venda, de saída e funcionários também. E eu cozinhava para mim só, né? Para mim em casa no início, quando eu me tornei vegetariana, então há 4 anos, eu comecei a pesquisar mais ainda, né? E a decisão veio por quê? Veio de... Inicialmente, pessoal, inicialmente começou tipo, tô comendo bichos, e daí eu meio que fui pesquisar, comecei a pesquisar a indústria da carne, o que envolvia, né, como é que era. E aí eu fiquei tipo, o que eu tô consumindo? Eu comecei a me questionar sobre o que eu tava consumindo. Fazendo essas pesquisas, eu pensei, mas se eu consumo carne, então meio que não tem sentido eu consumir leite ou consumir ovos, porque... Além de também ser uma exploração, eu não via mais como uma forma tão saudável para mim. Quando eu comecei a cortar, eu vi que eu me sentia melhor não comendo, mais disposta, enfim, né? Foi um processo, na verdade, gradual, né? Não foi tipo de repente. E aí... 4 anos isso... Isso há 4 anos atrás parei de comer carne, né? Fui parando, teve alguns momentos, vou comer, comia de novo, mas tipo, carne assim foi mais rápido do que parar de consumir os derivados, que foi leite, ovo e tal. Isso foi há 2 anos atrás, aí que eu parei de consumir, então, os derivados. E aí eu fazia algumas comidas para vender. Primeiro eu fazia para mim, aí fazia demais, dava para um amigo, dava para um vizinho, daí começaram, faz pra mim, encomendar. E eu comecei a fazer por encomenda. No início, assim, bem, né, tipo, despretensiosamente. Certo. E aí comecei, vou divulgar essas encomendas. Aí eu usava o Instagram e divulgava, tô fazendo bolo de pote, tô fazendo torta, tô fazendo pizza congelada. E fui divulgando. E aí, agora, mais ou menos um meio ano atrás, eu comecei a pensar, olha, não tem nenhum lugar pra comer fora, tipo 100% vegano, que eu tenho certeza que vai ser vegano, que qualquer coisa do cardápio eu posso escolher. Era aquela, eu vou num lugar e aí tem uma coisa que é aquilo ali, tipo, eu quero aquilo ali ou não tem, ou é uma bebida, acabou. Certo. E aí eu pensei, não tem isso em Lajeado, é uma opção que eu poderia estudar. E aí eu comecei a pesquisar o lugar que eu poderia fazer e tudo mais. E, tipo, se seria viável, né? Porque como não tinha nada que eu pensei, é muito difícil também eu não conseguir fazer dar certo, só se eu não me dedicar realmente, né? Então, ali que eu comecei a fazer pesquisa e tal, e daí eu tive apoio também dos meus chefes. Eu falei, olha, eu quero fazer tal coisa, e eles, experiência tu tem pra atender, agora saber fazer comida... Como é que foi essa transição? Porque até então tu tinha uma experiência que era de gestão. Isso. E aí tu teve que entrar na cozinha. Eu sabia como era uma cozinha de ver, né? Porque eu já tinha trabalhado muito, tipo, 5, 6 anos em restaurante, mas, tipo, nunca produzindo. Né? Pedindo aqui, produz e servindo, né? E uma coisa é tu fazer em casa, na boa. É bem diferente. Sem pressão, sem tempo. Porque na hora do almoço ali, digamos, entrou 15 pedidos, tu tem que fazer aquilo ali rápido, né? Sim.
Então, aí também por isso que eu fui nessa proposta de artesanal, porque eu queria fazer uma coisa pequena escala e não aquilo tipo, superprodução, sai de qualquer jeito, né? Mas assim, as primeiras vezes na cozinha é bem diferente, não é como tu acha, né? Tu vai lá, é tudo diferente, é um fogão desse tamanho. Então, meio que eu fui aprendendo ali, porque eu não tinha trabalhado em nenhuma cozinha. Então, foi meio que aprendendo ali na hora de fazer, vamos testar, vamos lá e vamos embora. E toda a preparação de deixar os elementos prontos. Sim, estudar receita, isso a gente faz, né? Claro, não é tipo, vamos chegar lá e vamos fazer. A gente estuda receitas e tal, e testa tudo, testa 2, 3, 4 vezes até botar no cardápio, né? Mas é bem diferente, tipo, tu botar a mão na massa sempre, 100%, que a produção lá eu participo de tudo. E tu tá ali só vendendo e atendendo e acabou, vai embora, né? Ali a produção a gente começa de manhã cedo e às vezes fechou o restaurante, a gente está ali ainda produzindo para outro dia, né? E como é que foi essa transição de tu seres empregada, teres eventualmente uma função importante, gerenciar um negócio é uma responsabilidade tanto, mas fazer essa transição para ser empreendedora? Por um lado não foi tão difícil porque eu sempre tinha consciência de se eu tô aqui eu tenho que me dedicar. Então, mas claro que não era meu, mas eu sempre levava assim, não, se tá na minha responsabilidade, no caso, eu sou gerente, então estão contando com, eu vou fazer tudo certo, eu vou abrir, eu vou fechar, eu vou estar no horário, então eu meio que já me cobrava essa responsabilidade. Só que tem aquela de tipo, se não der tudo certo, no final do mês meu salário tá ali, digamos, né? E agora eu sei que, eu tenho que fazer dar certo, se aqui esse prato não saiu legal, eu tenho que fazer uma alteração, ou, talvez vai ter um feriado, eu tenho que pensar, talvez eu não queria estar trabalhando se eu fosse funcionária, mas agora pensando como proprietária, o que eu tenho que fazer para ser melhor para o meu negócio? Ou que nem agora a gente faz rodízio de pizza à noite, ontem tinha rodízio. Então, vamos fazer o rodízio? Vamos, a gente tem que fazer acontecer, então vamos lá. Então são coisas assim que quando tu é funcionário, às vezes é tipo, eu não vou me preocupar com isso, eu vou deixar que o proprietário que pense, né? Quando tu não tem tantas responsabilidades. Mas quando é teu, é diferente, né? Tu tem que te dedicar, tipo, integralmente. Tu vai dormir, tu ainda tá pensando naquilo, às vezes. Quantos meses tu abriste o Durga? Abri em 1º de junho. Ainda tá curtindo? Ainda sim! Espero que por um bom tempo. Não, aí que tá, tu também não pode deixar se tornar um fardo, né? Porque senão, que saco, eu tenho que trabalhar e não tem como, né? Pior ainda. Né? Não, por isso que eu já pensei, vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu acredito fazer o ambiente ser legal, que a nossa proposta lá é essa. Tipo, é um lugar legal, tem livros, tem balanço, é uma coisa assim bem... Não é só alimentação, é conceito também, Isso, é bem alternativo, tem artes do pessoal da região exposto lá e tal, para ser uma coisa assim que agregue bastante coisa. Então, não só eu me sentir bem lá, mas quem vai também se sente bem. Entrar no ambiente, isso, que é uma casa. Isso, lá é uma casa. Legal. Entendemos um pouquinho da história da Patrícia. Segundo bloco, pessoal, a gente volta para conhecer o que é o perfil do negócio, quais foram as decisões que ela teve, como é que o Durga abriu e o que ele serve hoje. Já voltamos. De volta com o nosso programa Gestão, estamos falando com a Patrícia Pruinelli, do Durga Culinária Vegana. Patrícia, então decidiste ir para um conceito de empreender na tua área, fazer um esforço naquilo que tu curtia, que tu também confia e que tu tem como filosofia, né, de vida. Como é que foi essa decisão? Escolha do local, escolha do cardápio, funcionamento, como é que é o Durga hoje? O funcionamento, assim, a ideia de cardápio, eu pensei em fazer uma coisa diferente que a gente não vê muito por aqui, que é o prato do dia. Porque buffet a maioria dos restaurantes tem, né? Tu pode também lá escolher uma opção sem carne e tudo mais, mas esse prato do dia, de todo dia ser uma comida diferente já servida no teu prato, a maioria dos lugares não tem aqui. Não com variação, assim, diária, né? Então, a gente decidiu fazer assim para poder ter um leque maior e explorar mais preparos diferentes e outros tipos de culinária. E também facilita o atendimento no dia, facilita também, como é uma produção artesanal, também a gente consegue se dedicar a, tipo, hoje o prato é isso, então tu consegue te dedicar naquele preparo e ter certeza que ele vai ficar saboroso e, enfim, não vai ser um monte de coisa que fica tudo meio que, digamos, sem gosto. Não que seja necessariamente, mas a nossa produção e nossa cozinha, que é pequena, e a equipe também é uma equipe enxuta, é melhor a gente focar em fazer menos, mas com qualidade, que é a nossa ideia.
Funciona no centro da cidade? Funciona no centro da cidade, na Saldanha Marinho, que é ali perto da Caixa Econômica. E aí a gente atende, então, das 11h30 até 1h30, servindo esse prato do dia. Para quem não quer comer comida de meio-dia ou não curte o que vai ter no dia, né, que a gente divulga sempre no Insta, ou todo mundo, a gente fala lá, a pessoa senta, a gente já dá a opção do que vai ser. Tem burger também, né, vegano daí, tem baguete também que tu pode comer, tem o que tem pronto no balcão que tu pode comer na hora do almoço. Certo. Acabando o almoço, a gente troca o cardápio, a gente tem um cardápio diferente, que daí é um monte de opções de cafeteria, tipo lanches rápidos, seguimos com burger todo dia, tem pizza, tem parte de cafeteria, tem milkshake, tem bastante coisa. Então, daí é bem abrangente, assim, o cardápio. Tu tens equipe? Tens... Eu tenho equipe mais gente, né? Sim, eu tenho equipe na cozinha e aí eu tenho equipe de atendimento também. E essa equipe, foi fácil entrar nessa vibe do vegano ou tu tivesse que também dar uma adaptada? Na verdade, quando eu comecei a buscar, a minha ideia inicial era que fossem vegetarianos ou veganos para se identificar com a proposta. E porque eu sei que às vezes tu sendo vegetariano ou vegano é difícil tu trabalhar em alguma coisa de alimentação que não é. Né? Até por talvez não ficar tão à vontade, né? Ah, eu tô vendendo uma coisa que eu não como, então eu dei preferência para contratar pessoas que seguissem essa filosofia. Conseguiu? Consegui, não foi difícil, tem bastante gente vegetariana. E até uma das meninas ali é vegana que trabalha, daí tem um outro que é vegetariano. A minha mãe tá me ajudando na cozinha, daí ali ela é meio que obrigada a comer vegano também. Tá trazendo ela para trazendo ela também. Mas é interessante que muita gente que vem comer ali não é, né, nem vegetariano, é mais por comer, assim, experimentar sabores, né, pela ideia do artesanal também, porque a gente não usa tempero pronto, né, a gente foca muito em temperos naturais, em comprar orgânico, né, hortaliça. Quer dizer, hoje tu tens consciência de que teu público hoje não é um público essencialmente vegano. Não é essencialmente vegano. É uma muito galera. Pela curiosidade, pela vontade de experimentar. Isso, querer comer mais saudável, né? Porque é associado a comer mais saudável. Tem um movimento que é a Segunda Sem Carne, né? Certo. Que é mundial, então a gente até dá desconto nesse dia. E muita gente pensa, vou comer um dia sem carne, né? Para um dia reduzir o consumo, pela questão de sustentabilidade, enfim. Então, essa também é uma proposta interessante. Muita gente fala, eu não sou nem vegetariana, mas 2 vezes por semana eu venho comer aqui. Ou porque eu gosto da comida, ou gosto do ambiente, ou, enfim, para variar, né? E a nossa proposta também é acolher todo mundo, né? Não quero doutrinar ninguém, não precisa não comer carne para ir lá, né? Justamente o ambiente é para ser acolhedor para todo mundo, né? Isso, tu falaste antes do ambiente. Como é que tu pensaste esse ambiente? O que tá, além da alimentação, o que mais está agregado lá? Ali onde a gente instalou o Durga é uma casa antiga, era uma casa mesmo. Então a gente mudou um pouco a estrutura, derrubamos umas paredes para ficar mais, né, interligado tudo. Mas a ideia essencial é ser um lugar mais acolhedor. Então por isso a ideia da casa mesmo, para a pessoa se sentir numa casa. Então é para ser aconchegante. E quando eu fui procurar o lugar, logo apareceu essa casa ali que tinha sido desocupada há uns meses, e aí deu tudo certo, fechou para ser ali, a gente fez as reformas e tal, e era ali mesmo. Centro fundamental para ter um trânsito mais... Isso, é fácil do pessoal ir a pé também, né, porque hoje estacionar às vezes é meio complicado, né, então ali é bem fácil para ir de a pé. É bem localizado ali, não é difícil de tu encontrar, né. Então, assim, o lugar é muito bom, é muito amplo. Ali na frente tem estacionamento nas ruas para trás também, não é tão difícil tu conseguir. E a tua matéria-prima muda muito em relação a um restaurante normal? Ou, essencialmente, é só evitar alguns elementos e é fácil de conseguir o teu material para produção? Depende de pratos, né, na verdade. Eu imagino que essa pergunta, inclusive, quer dizer, quem não cozinha vegano deve pensar, puxa, será que é muito difícil? Só umas coisas absurdas. Eu preciso ir sei lá, num centro de compras diferente. Se eu não for no centro comercial, se eu não for no mercado público de Porto Alegre, eu não vou achar. Sim, não vai achar. Na verdade, a gente tem bastante lojas de produtos naturais em Lajeado hoje, porque está bem popular essa ideia do mais natural e mais saudável e orgânico e tal, então já tem. Mas se a gente for pensar, feijão, arroz, batata frita é vegano. É vegano. Né? Sim. Então, tem muitas opções nisso, mas... Cuidando dos complementos Exato, e dos temperos. é vegano. Mas a gente tenta fazer coisas diferentes para sair dessa mesmice de, vai ser só um PF vegano.
Então, é por isso que a gente tenta fazer o prato do dia sempre diferente, variando em todas as semanas, para poder apresentar opções diferentes, preparos diferentes, outros temperos. O que a gente preza para usar é orgânico, né? Os hortaliças e legumes, tudo que a gente conseguir, máximo orgânico, que tem bastante produção na região, agora está bem fortalecido. Então, a gente foca nisso, máximo orgânico que der. Grãos também, que a gente usa muito, o grão de bico, essencial, grão de bico, lentilha e tal. O que a gente consegue consumir orgânico, a gente vai também para esse lado. Açúcar orgânico também, o máximo que dá. Mas fora isso, tipo, é muito básico. Na verdade, é a forma como a gente prepara, né? O que a gente tempera que vai fazer ficar diferente do que nós estamos acostumados. A Patrícia me comentou aqui, antes da gente começar o programa, e Durga, o que é Durga? De onde vem essa ideia da Durga, o nome? A Durga é uma deusa hindu, né, da cultura hindu. E ela representa, enfim, tem toda uma história por trás, né? Que ela foi invocada para combater o mal e tal. Então, ela representa a força feminina. A força feminina de, tipo, não se abalar, não se deixar bater, né? Enfim, tem várias traduções que nem todas fecham, né? Como quando a gente traduz as coisas. Então, mas a ideia essencial é, tipo, da força feminina mesmo. Porque... A proposta do nome é mais pela impostura da mulher, pelo empoderamento, do que exatamente por uma questão alimentar. Não, porque eu não foco na culinária indiana, embora a gente faz bastante pratos indianos, às vezes uma vez por semana, mas é mais pelo nome mesmo da força feminina que eu achei que tinha a ver ali, sendo eu uma mulher empreendendo, então tinha a ver. Legal, ótimo. Conhecemos um pouquinho do funcionamento do Durga e agora no terceiro bloco a gente fala sobre a Patrícia gestora. Como é que ela gerencia todas essas variáveis e novas opções aí de mercado. Já voltamos. Terceiro bloco, programa Gestão de hoje, conversando com a Patrícia Pruinelli. Patrícia, que é a mentora, organizadora, gestora, é produtora, é cozinheira, faz todas as funções no Durga Culinária Vegana, recém-aberto aqui em Lajeado. Patrícia, agora, claro, a gente viu que tu tinhas uma experiência como gerente, né, e atuação profissional já nessa área de alimentação. Muda um pouco agora como gestora. Tu disseste antes a responsabilidade de definir algumas coisas. Aliás, acho que no bloco anterior a gente não chegou a falar sobre a pizzaria, né? Algumas noites tu abre também? Algumas noites a gente faz, geralmente uma vez por mês. Noites definidas? Uma vez por mês. Geralmente uma noite de rodízio de pizza vegana. Tá, e aí agora a pergunta. Como é que tu gerencia esse teu negócio? Como é que tu alcança as pessoas? Como é que tu divulga? Como é que tu faz gestão financeira, gestão de marketing, gestão de cliente? Quer dizer, o que te preocupa no sentido de fazer o negócio dar certo? Para divulgar, assim, a gente tem usado muito rede social, que é uma coisa que o pessoal, né, tá o dia inteiro no celular, né? Então, impulsiona ali e faz postagens. Pode procurar a Durga lá pode procurar a Durga Culinária Vegana, que tem Insta, tem Face. E então a gente usa muito ali, cria eventos ali também. E fora isso, querendo ou não, boca a boca funciona muito, de tipo, eu fui lá e gostei, fui bem atendido. Então a gente está focando muito nisso, principalmente fazer promoções ali de Instagram, né, que movimenta ali o pessoal, e impulsionamento e promoção de compartilhar para vir aqui, para ganhar alguma coisa e tal. Isso é uma coisa que dá muito retorno, né? E é uma mídia que não é uma mídia tão cara assim da gente fazer, porque começando, né, e tal, tu também não dá para investir muitas granas nisso, a gente tem que ser realista, né? Claro. Então, no início, a gente fez bastante impulsionamento ali antes de abrir e tal. A gente fez algumas impressões também de folheto, mas meu foco também não é papel e tudo mais, até pela questão de gasto ambiental e tudo mais, né? Desperdício. Então, a gente foca muito em rede e boca a boca e conversar com as pessoas, falar como é que vocês chegaram aqui, né? Quando o cliente fala, como é que vocês conheceram? Que daí a gente sabe o que está funcionando de mídia, né? Como é que a pessoa descobriu? Só que a maioria eu vi no Insta ou alguém me falou que veio aqui comer. Certo. E ainda, tu disseste, bom, a questão da alimentação, muita gente vai lá por curiosidade, para experimentar, para ver como é que é, mas ainda assim o atendimento é fundamental. O atendimento é fundamental. E esse também foi o meu foco quando eu procurei gente para trabalhar, né? Além da minha ideia de ser ao menos vegetariano ou se identificar com a proposta,
pessoas que se sintam à vontade, né, no ambiente e para conversar e tudo mais, porque tu tem que ter a consciência de eu vou atender como eu gostaria de ser atendido. Então, como eu trabalhei muitos anos atendendo, eu também tinha essa de eu sei como é quando tu não é bem atendido no lugar e como as pessoas reagem às vezes quando elas não se sentem bem atendidas. Então, acho que o fundamental é a gente ter o cuidado de o cliente é a pessoa mais importante, querendo ou não. Eu posso cozinhar o que eu quiser, mas as pessoas vão ter que vir comer. Então, né, não adianta a comida ser maravilhosa, o ambiente ser lindo e a pessoa não se sentir à vontade, não se sentir bem atendida ou não se sentir assistida ali ou ser ignorada numa mesa, que isso são coisas que fazem a pessoa também não voltar mais, por mais que ela goste de todo o resto do conjunto. Certo. Então, o atendimento, né, a atenção que tu dá para o cliente que está ali é fundamental. E como é que fica, por exemplo, acho que é legal essa ideia de desenvolver segmento. Estar sozinho nem sempre é bom, porque tu acaba perdendo força de mobilização de outros atores no processo. Mas quem vai lá, curte a comida, tu tens alguma ação para poder, por exemplo, compartilhar receitas, dar dicas, para realmente que as pessoas possam ter alguma experiência complementar à do restaurante? Sim, ainda não. Mas a ideia é, porque como é bem recente, a gente ainda está focando em ajustar as coisas ali, para o funcionamento ali ficar legal, né? E tá tudo ok, funcionando. Mas futuramente a gente quer começar a compartilhar receitas, principalmente em redes sociais, né? Porque tem muita coisa assim que as pessoas, como faz isso, como faz aquilo, coisas que não são tão difíceis às vezes. Mas é aquela coisa de, para mim é muito diferente, ou para mim é muito nova essa ideia, né? De preparar uma coisa, às vezes até, vou fazer um bolo sem ovo, né? Não consigo conceber essa ideia, ou não sei como fazer. Então, coisas que não é tão difícil. Então, isso a gente tem um projeto de, talvez, daqui a uns 2, 3 meses, começar a colocar, talvez semanalmente ou mensalmente, algumas receitas para as pessoas poderem testar em casa. Legal. Até receitas que a gente tem ali também, né? Sim. Porque, na verdade, não é prejudicial eu divulgar uma coisa que não é nenhum segredo, né? Na verdade, e qualquer um fazendo fica com outro sabor. Exato. Porque e vai querer sempre experimentar. Tem isso também, né? Cada um que faz, tipo, se eu der uma receita para outra pessoa fazer, provavelmente não vai ficar igual, né? Certo. Porque cada um vai fazer. E aí eu vou querer voltar forma. lá para experimentar também. a tua mão. E eu acho que é legal a gente compartilhar, porque também dá uma ideia de isso aqui está aberto a todos, né? Sim, legal. Tu disseste antes, eu acho que é importante a gente fazer essa referência também, de que a comida vegana não é obrigatoriamente uma comida que a gente às vezes tem essa percepção do vegetariano e do vegano, que é uma comida ultra leve, que vai se passar fome, ou que vai só se comer vegetais. Não, né? Não é. Tem essa ideia de vou passar fome, de não vou ficar saciado, de tudo é integral ou é zero açúcar, que não é nada disso obrigatório, porque como na culinária não vegana, tu pode fazer integral, pode ser sem açúcar, se tu quiser. Mas a minha proposta lá também não é. A gente tem algumas coisas integrais, mas o nosso foco é fazer a culinária normal, comidas normais, tipo uma torta em camadas, que nem tu comeria qualquer torta, só que na versão sem leite, sem ovos. Então, existe a opção do mais saudável, também mais saudável, do tipo, digamos, quase fitness, mas não é um obrigatório, assim, que nem as pessoas acham, às vezes, que o vegano tem que ser, tipo, 100% saudável, low carb, fit, sem glúten, não é uma obrigação, né? É uma das possibilidades da culinária como a culinária normal, né? Do teu tempo hoje, tempo da Patrícia dentro do negócio, né, do Urga. Quanto tempo é cozinha, quanto tempo é gestão? Olha, cozinha é no mínimo 10 horas por dia. Porque testando, né, produzindo, a gente faz encomenda também, então é difícil assim o dia que diminui de 10 horas. E aí, nesse meio tempo, é tipo, eu preciso fazer tal coisa, eu vou sair daqui, eu vou fazer aquilo. E depois da cozinha vai fazer compras. Sim, todo o processo burocrático, de noite. Isso aí domingo, né? Ainda mais no início, né? Do início é meio que segunda a segunda e vamos lá. Até porque até tu organizar também toda a produção, ver, isso funciona, isso não funciona. Daí agora a gente está em troca. Agora a gente está em troca de cardápio, né? Setembro muda a estação e daí a nossa proposta é mudar cardápio também, porque agora está tudo um pouco mais quente, digamos, por causa do inverno. Agora a gente vai passar por umas coisas mais leves. Então, daí também, agora a gente está em estudo de cardápio, para daí em setembro ter o cardápio novo. Então, tem que tentar equilibrar aquilo, mas é difícil em produção, assim, começar de manhã cedo a produzir, tu não vai trabalhar 10 horas só na cozinha. Então, tipo, vai pensar na parte de gestão, 12 horas por dia, certo que tu vai trabalhar, né? Mas isso tudo já era sabido antes, só tem que te propor a fazer, não adianta.
Muito bem, estão todos convidados a conhecer Durga na Saldanha Marinho. Saldanha Marinho, ali aquela rua lateral da Caixa Isso Federal, mesmo. bem no centro de Lajeado. Bem no centro. E tem nas redes também, dúvidas, é só chamar, a gente manda a localização, Show. É bem fácil. Legal, muito obrigado pela tua presença aqui. Sucesso. Obrigada. Que dê tudo certo. Obrigada, vai dar. Obrigado a você também que esteve conosco. Voltamos na próxima semana com um novo entrevistado aqui, programa Gestão na TV Univates. Até lá!